Reflexão do dia 14 de dezembro de 2025, terceiro domingo do Advento, cor litúrgica rosa. A cor rosa significa alegria. Acendida no terceiro domingo, representa a alegria dos pastores ao receber a notícia do nascimento do Salvador. É um sinal de celebração e esperança. Santo do dia. São João da Cruz, reformador da espiritualidade carmelitana. João Epes, seu nome de batismo, nasceu na Espanha em 1542. Então, nós temos que ver que por volta dos anos 1520, mais ou menos, acontece o movimento da revolta protestante, que tem seu ápice em 1570. No ano de 1563, com 21 anos, sentiu o chamado da vida religiosa e entrou na ordem carmelita, no qual pediu o hábito. Nos tempos livres, gostava de visitar doentes nos hospitais, servindo como enfermeiro. Desejando uma disciplina mais rígida, São João da Cruz quase saiu da ordem dos carmelitas e foi ingressar na ordem dos cartuchos, mas, felizmente, encontrou-se com a reformadora dos Carmelas, Santa Teresa d'Ávila, a qual havia recebido autorização para a reforma dos conventos masculinos. Renovando, então, a sua procissão religiosa, de acordo com a regra primitiva, assumiu um novo nome, João, e denominou-se o sobrenome da Cruz. Em 1572, a pedido de Santa Teresa, tornou-se confessor e vigário do mosteiro da Encarnação de Ávila. Aí começou suas perseguições, ficou quase um ano preso, né? Os próprios carmelitas da ala masculina começaram a perseguir São João de Deus da Cruz. Mas tudo isso pela vontade do Senhor. Pregador e místico, escritor e poeta, esse grande santo da Igreja faleceu após uma penosíssima enfermidade em 1591, com 49 anos de idade. Agora, ele era místico. As missas, e muitas vezes ele consagrando ou pregando, ele chegava a levitar, sair 1 metro, 2 do chão e depois descia, né? Isso comprovado por várias pessoas. Então, é um homem totalmente dedicado à causa do Senhor. São João da Cruz, rogai por nós. Vamos ouvir atentamente a palavra do Senhor. Leitura do livro do profeta Isaías. Alegre-se a terra que era deserta e intransitável. Exulte a solidão e floresça como um lírio. Germine e exulte de alegria e louvores. Foi-lhe dada a glória do Líbano e o esplendor do Carmelo de Saron. Seus habitantes verão a glória do Senhor, a majestade do nosso Deus. Fortalecei as mãos enfraquecidas e firmai os joelhos debilitados. Dizei às pessoas deprimidas: criai ânimo, não tenhais medo. Vede, é vosso Deus, é a vingança que vem, é a recompensa de Deus. É Ele que vem para vos salvar. Então se abrirão os olhos dos cegos e se descerrarão os ouvidos dos surdos. O coxo saltará como um cervo e se desatará a língua dos mudos. Os que o Senhor salvou voltarão para casa. Eles virão a Sião cantando louvores, com infinita alegria brilhando em seus rostos. Cheios de gozo e contentamento, não mais conhecerão a dor e o pranto. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 145. Vinde, Senhor, para salvar o vosso povo. O Senhor é fiel para sempre. Faz justiça aos que são oprimidos. Ele dá alimento aos famintos. É o Senhor quem liberta os cativos. Vinde, Senhor, para salvar o vosso povo. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor faz erguer-se o caído. O Senhor ama aquele que é justo.
É o Senhor que protege o estrangeiro. Vinde, Senhor, para salvar o vosso povo. Ele ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre. Ó Sião, o teu Deus reinará. Vinde, Senhor, para salvar o vosso povo. Segunda leitura. Leitura da carta de São Tiago. Irmãos, ficai firmes até a vinda do Senhor. Vede o agricultor. Ele espera o precioso fruto da terra e fica firme até cair a chuva do outono ou da primavera. Também vós, ficai firmes e fortalecei vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo de sofrimento e firmeza os profetas que falaram em nome do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava na prisão. Quando ouviu falar das obras de Cristo, enviou-lhe alguns discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro? Jesus respondeu-lhes: Ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram e Jesus começou a falar às multidões sobre João. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então, o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo, e alguém que é mais do que profeta. É dele que está escrito: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos diante do Evangelho de hoje, onde o próprio João Batista manda os seus emissários, porque ele estava na prisão, perguntar a Jesus: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro? Será que João Batista estava com dúvida, ele que anunciou: Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo? Eu não sou digno de desatar as suas sandálias? Será que João Batista tinha dúvida? Não. Sabendo ele da sua história, de como seu pai concebeu, ele foi concebido na velhice dos seus pais, que o anjo anunciou a seus pais também, né, o seu nascimento, sabendo da história do seu primo Jesus, como ele foi concebido, que a Virgem conceberia, e conhecedor das profecias, João Batista não tinha dúvida nenhuma, eu garanto isso para vocês. Mas para que os seus discípulos que cobravam de João Batista uma resposta, né, porque a única dúvida que existia naquela época é se Jesus se manifestaria em honra, poder e glória, né, cumprindo assim todas as profecias. Então, apesar de que a profecia falava que Jesus deveria ser crucificado, morto e sepultado, e também previa a sua ressurreição. Mas, logo após a ressurreição, existia, e inclusive isso era muito forte na igreja primitiva, a expectativa de que Jesus retornaria imediatamente, em honra e poder e glória, para julgar os vivos e os mortos.
Então, o João Batista manda os emissários a Jesus. Olha a resposta de Jesus. E de contar a João Batista os que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Aqui, o próprio Senhor Jesus citou Isaías 35, que é a primeira leitura de hoje. Né? Criai ânimo, não tenhais medo, é o vosso Deus, é a vingança que vem. Então, ele fala: o coxo saltará como servo, as línguas dos mudos serão desatadas, né? O cego vai recobrar sua visão, os ouvidos dos surdos se abrirão, o coxo saltará. Então, tudo isso acontece nessa profecia em Isaías 35, que fala da primeira vinda e também da segunda vinda do Senhor Jesus. Então, logo ali no versículo 10b, ele fala: eles virão de Sião cantando louvores, com infinita alegria, brilhando em seus rostos, cheio de gozo e contentamento. Não mais conhecerão a dor e o pranto. Já fala daqueles que serão salvos na vinda gloriosa do Senhor Jesus, aqueles que ressuscitarão para a glória do Senhor. Então, a profecia em Isaías 35 fala da primeira vinda e também fala da segunda vinda de Jesus, completando o evangelho de hoje. O Salmo 145 revela também, há 1000 anos antes de Jesus, todo esse segredo. O Senhor é fiel para sempre, faz justiça. O Senhor abre os olhos dos cegos. Ele ampara a viúva e o órfão. Então, essa preferência pelos pobres, que nos traz também na vida de São João da Cruz, né? Ele que se dedicou àqueles que eram abandonados pelo Estado. 1542, eu já falei uma vez aqui, que todos os hospitais, como funcionam com enfermeira, enfermagem, médicos, todo esse sistema de atendimento que o mundo conhece, foi implantado no mundo pela Igreja Católica Apostólica Romana. Então, veja, São João da Cruz também se dedica à construção de casas de enfermagens, né? Casas, hospitais, onde atendiam também essas pessoas que não eram assistidas pelo governo. A segunda leitura de hoje, em São Tiago, nos traz também essa esperança. Ele fala que, assim como o agricultor lhe planta e aguarda chuvas para colher o seu fruto, nós devemos também aguardar a segunda vinda do Senhor Jesus. Então, é nesse sentido que, nesse tempo de advento, nós não podemos cair na ilusão de que vem uma criança. Não. A criança que já nasceu, esta criança é um símbolo daquilo que há de vir. Nós, no advento, aguardamos Jesus que vem e volta, e voltará em honra, poder e glória. A criança já nasceu, a criança já nasceu. Né? Aí tem a forma catequética, ali, da manjedoura, de tudo presépio, para que os nossos filhos conheçam a história nesse tempo de Natal. E nós devemos nos preparar para aquele que vem a julgar os vivos e os mortos. Que se realize na vida do mundo e nas nossas vidas a profecia em Isaías 35, onde aqueles que serão separados conhecerão a face do Senhor. Agora, aqueles que terão a condenação, eles viverão eternamente afastados do Senhor. A isso nós chamamos de inferno. Vida e vida para sempre. Morte e morte para sempre. É esta a divisão daqueles que aceitam, daqueles que não aceitam o nosso Senhor Jesus. Eu volto a te dizer, para você ir para o inferno, você tem que lutar muito. Você tem que investir tempo da sua vida, muito dinheiro da sua vida, mas muito. Custa caro ir para o inferno. Agora, para ir para o céu, não te custa nada. É tudo bênção, é tudo de graça. Os sacramentos são de graça, as bênçãos são de graça, todo recurso que você precisa para ir para o céu é te dado de graça. Você não investe um centavo sequer. Agora, infelizmente, tem muita gente que prefere investir tempo e dinheiro, e muito dinheiro mesmo,
para poder ir para o inferno. Então, isso é uma decisão que a pessoa toma. Deus vai respeitar no julgamento final. Esta foi a sua decisão, né? E muitos também se arrependem tardiamente, como o ladrão ao lado de Jesus. Eh, Se arrependeu tardiamente, mas mesmo assim encontrou a salvação. Muitos, os últimos serão primeiros, né? E os primeiros serão os últimos. Então, está aí também todo esse enquadramento da misericórdia do Senhor. Que o nosso Deus possa então nos inspirar diante da liturgia de hoje, diante desse dia, e que pela intercessão de São João da Cruz possamos encontrar a salvação em Jesus Cristo. Amém. Eu me chamo Dilton Góes e o nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Dê sentido à sua vida, nos ajude a evangelizar, contribuindo e multiplicando nas suas redes sociais esta pregação, este ensino. Vá lá no YouTube, inscreva-se no nosso canal, faça um pequeno comentário, dê um joinha para que o próprio YouTube possa levar, escalar e levar a mais corações esta pregação. Nos ajude multiplicando em suas redes sociais e receba, em nome de Jesus, todo o prêmio por ser um profeta do Senhor. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.